Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Quem não se planeja, entrega o próprio destino ao acaso. Nós, mulheres à frente do nosso tempo, sabemos o acaso não é uma estratégia. Planejar é um ato de coragem. É escolher conscientemente o caminho antes do que o mundo escolha por nós. É olhar para o futuro com pés firmes no presente e o coração aberto para o que está por vir. Porque o sucesso não nasce do improviso. Ele é fruto da intenção e da clareza assomados à ação. Um novo ano se aproxima e com ele eu venho com um convite. Recomeçar. Mas dessa vez com mais consciência, com mais estratégia e com mais propósito. Essa temporada ela nasce junto com o desejo de ajudar você, mulher empreendedora, a construir o 2026 que você deseja viver. Ao longo dessa temporada, nós vamos trazer temas relacionados a propósito, gestão, espiritualidade e muita estratégia. E claro, para você que deseja um 2026 diferente, a tua transformação começa agora. Com propósito, estratégia e ação. Seja bem-vinda à temporada de novembro do CoutoCast, que vem com o tema Mulher à frente da sua jornada. E para começar a temporada de hoje, eu trouxe para vocês uma jovem, eu acredito que ela tem a idade de uma das minhas filhas, tá? Uma jovem que ela vem com a intenção de me ajudar nessa temporada, durante essas 4 semanas, a construir com vocês estratégias, caminhos para ajudar você a chegar no objetivo real do seu melhor ano, que pode ser esse próximo que está se iniciando. Então, está no ar mais um episódio do CoutoCast. Eu, Anny Couto, escritora e terapeuta, vou conduzir você nessas 4 semanas junto com a nossa convidada que eu vou apresentar agora nessa incrível jornada. Então vem conosco, traz papel e caneta, porque se eu fosse você, eu não perdia nada. Com vocês, Jennifer Gueto, ela que é especialista em gestão empresarial e também especialista na parte de construção de marcas e posicionamento. Jennifer, as câmeras é sua. Dê aí o seu boa noite, boa tarde. Fala um pouco sobre você para nós começarmos nossa temporada. Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Jennifer Gueto, sou empresária, palestrante e diretora criativa. E hoje, Ana, eu digo que minha missão dentro do empreendedorismo é construir marcas memoráveis e empresas lucrativas por meio da gestão empresarial. E é isso que nós faremos, né, durante todo esse mês. E ainda mais que é um mês que eu tenho uma
apego maior, porque foi de onde eu vim, do empreendedorismo feminino, onde é celebrado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E aqui a gente vai falar sobre estratégia para você crescer da forma certa. O bom é que na terceira semana a gente vai estar trazendo um tema especial voltado para o Dia do Empreendedorismo Feminino. Por quê? Porque toda mulher ela nasce com o poder de transformar as realidades. Por exemplo, uma mulher, eu li um material que falava sobre uma metáfora, onde dizia o seguinte: você entrega o esperma para a mulher e ela lhe dá um bebê. Você entrega 1 quilo de feijão e ela lhe entrega uma refeição pronta. Então, dentro desse contexto, de toda essa metáfora, essa filosofia, na verdade, entendemos que nós, mulheres, temos sim habilidades e capacidade de transformar. Mas o interessante de tudo isso é que, se você puder transformar de uma forma estratégica, planejada e, claro, valorizando as suas essências e o seu propósito, cara, eu acho que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E exatamente esse papo que nós vamos ter essa semana do CoutoCast e nas demais semanas da temporada de novembro. Mas antes de nós começarmos o nosso bate-papo, Jennifer, fala um pouco, né, de como você se encontrou nesse universo, né, de onde partiu toda essa habilidade para que você hoje construísse essa sua identidade no mundo empresarial. Então, minha história começou dentro da minha própria família. Eu venho de um berço onde a veia empreendedora ela é muito grande. Então, eu tenho desde empreendedores que criaram empresas, faturaram milhões, até revendedores, mas que não se contentavam com a realidade que viviam e via realmente no empreendedorismo uma forma de conquistar a liberdade geográfica, a liberdade de tempo, inclusive a liberdade financeira, né, para alcançar outros patamares. Só que, ao mesmo tempo, eu via a dificuldade que se tinha em empreender. Então, eu via aquela empresa familiar dentro do meu seio mesmo, de onde eu vim, de onde eu nasci, e eu falava, eu amo fazer isso, mas eu não quero fazer dessa forma, porque eles tinham tudo, mas não tinha a gestão aplicada. Então, a aplicação da gestão dentro dos negócios é o que faz toda a diferença. E que você trazendo esse papo, esse detalhe, né, da falta de gestão ou da má gestão, porque às vezes não é que a pessoa não faz gestão, mas ela não faz uma boa gestão. Né? Então, a má gestão, ela compromete todos os resultados. Desde o financeiro, desde da gestão com o time, né, a produtividade com essa equipe, o engajamento. Então, esse ponto da gestão é muito interessante, que inclusive tem uma metodologia que eu desenvolvi voltado para mulheres que traz exatamente essa visão da autogestão, tanto pessoal como emocional, para que ela aplique dentro das diversas áreas e que ela possa ser uma mulher produtiva, sabe, proativa, mas sem sofrer no processo. E quando a gente fala de você aplicar a gestão para não sofrer no processo, dentro do empreendedorismo, isso é muito válido. Porque é um dos fatores que eu já observei na maioria das organizações. A má gestão ou a falta de gestão tem comprometido bruscamente os resultados. E não só isso, ele afeta a vida como um todo. Eu costumo dizer que nós, empreendedores, as nossas empresas são como fossem nossos filhos. Porque a gente quer ver crescer, a gente investe e deixa prosperar. Né? Então, essa falta de gestão, como a má gestão também, como você bem disse, ela impede justamente essa realização. Porque ali é um sonho. Então, me deixa muito triste quando eu vejo mulheres e empreendedores, no modo geral, sofrendo por essa falta. Então, nasce um sonho e eles investem todas as fichas. Mas essa falta de gestão faz com que eles se tornem prisioneiros do negócio. Acho que é a pior parte, quando o empreendedor se depara com essa realidade. Eu trabalho muito dando consultoria e mentoria para empreendedores, principalmente ensinando eles a sair do ponto operacional e assumir o estratégico. Porque tem aquele empresário e aquele empreendedor que ele tem uma dificuldade de delegar. E entendo, na maioria dos briefings, quando eu faço nas consultorias, eu entendo que a dificuldade desse empresário delegar é pela crença que ele nutre de que o colaborador não vai conseguir entregar no nível de qualidade e de excelência que ele. Mas é uma falha do empresário, do empreendedor, de não treinar o seu colaborador. Uma vez que ele não treina o seu colaborador, é óbvio que ele não vai conseguir entregar na mesma proporção.
E isso também compromete, isso também está muito voltado para a parte de gestão, porque uma vez que ele entende que o colaborador dele é um patrimônio dele, uma vez que ele treine, capacita esse colaborador, ele vai ter sim a mesma capacidade de entrega e de excelência, e até melhor muitas das vezes. E principalmente para aquele empreendedor e para aquele empresário que já uns 40, 50 mais, porque a geração atual, elas estão mais atualizadas, têm mais habilidade com a tecnologia, digamos assim, e os recursos tecnológicos facilitam muito os processos gerenciais. Só que muitos ainda traz aquele método engessado, e aí tem essa associado a dificuldade de delegar, aí fica ali, ó, morrendo no operacional. Trazendo um pouco mais sobre a sua expertise, você dentro desse universo de gestão empresarial, a sua parte de gestão, ela está mais voltada para a construção de marcas, para posicionamento de marcas. Fala um pouco sobre isso. Porque hoje eu digo que é justamente o meu diferencial competitivo, unir a estética, a conceito, a gestão. Porque o que eu acredito? Que uma empresa, ela não cresce sem uma marca. Porque é justamente o que diferencia. Meu trabalho acontece nesse ponto, onde eu transformo empresas em marcas de valor. E como o próprio nome já diz, uma marca, ela deixa a marca naquele consumidor, naquele cliente. Mas, juntamente a isso, eu também entendo de que uma marca, ela não se sustenta sem a gestão. Porque qualquer empresa precisa de resultados. Sim. Então, na prática, o que é que a gente vê? E é muito comum. Eu falo que existem dois tipos de pessoas dentro desse mundo, os empreendedores e os empresários. E muita gente pergunta, gente, mas tem diferença? Eu falei, gente, tem demais. Porque o empreendedor é aquele que quer fazer, que tem ideia. Ele está mais no operacional. No operacional, exatamente. E poucas vezes ele leva em consideração a gestão. O fato de querer fazer acaba que ultrapassando os processos. Até que ele precise desenvolver a mentalidade de que eu preciso ter resultado. Eu não vou gastar minhas energias à toa. Eu quero ter resultado e ele entende que a gestão é esse meio. Então, ele deixa, não é que ele deixa, mas ele vai realmente organizar o negócio. Ele vai entender, olha, a ideia foi criada. Mas de ideias, Anis, o mundo está cheio. A gente precisa que essas ideias gerem impacto e gerem resultados. E aí que a gestão realmente vai fazer todo o seu papel, porque uma empresa ela é um sistema. Uma vez que o marketing não funciona, vai impactar no seu comercial, o comercial vai impactar no seu financeiro, o financeiro vai impactar na sua operação. Então, assim, você realmente ingessa todo o processo e o negócio como um todo. Então, eu costumo dizer também que o empresário, agora já trazer para esse lado mais estratégico, ele tem uma mania de eu vou delegar e agora eu não preciso me preocupar com aquilo, porque eu já tenho uma pessoa responsável. Um erro muito comum. Exato. Porque eu costumo dizer, o empresário, ele não precisa ser bom em tudo, mas ele precisa saber de tudo um pouco. Isso. Porque até para delegar, ele vai saber o que cobrar daquele colaborador. E até trazendo, mas antes, deixa eu lembrar vocês acham que eu não ia, né? Ah, pois é, mas deixa eu lembrar para você, vem conosco, assina o canal, ativa as notificações, porque essa mulher ela precisa começar a se planejar para 2026, gente. Então não dá para ficar aí imaginando, deixar esperar janeiro para se planejar. Aí, tá caramba, mas aí fevereiro tem o carnaval. E deixa para fazer o planejamento só depois do carnaval. Acaba com isso. Vamos botar nessa bagunça, então vem conosco e vamos começar a aprender a planejar desde já, porque quem não planeja, planeja errar. E aí, trazendo esse ponto que você frisou, é muito interessante realmente trazer para esse papo, porque é como eu trago isso para mim, inclusive. Eu não preciso ser boa em tudo. Eu preciso entender, porque assim, o que eu sou boa, eu vou investir mais tempo. E o que eu não sou, eu vou lá e terceirizo. Porque o fato de eu terceirizar vai me dar mais espaço e tempo para performar melhor a minha parte estratégica. E esse detalhe que você trouxe, né, da pessoa, que realmente é muito comum. O empresário agora contratou uma assessoria, uma coisa lá, e quer deixar tudo nas costas da pessoa que ele delegou. No entanto, é como você falou, na hora de cobrar, ele não sabe nem o que vai cobrar, porque ele não entende do que está se fazendo. Quando eu comecei a me inserir, a me reinventar para o mercado digital, eu comecei a fazer alguns cursos, mas tinha alguns fatores que eu digo, não tem curso certo que vai, por exemplo, gestão de tráfego. Sim. Velho, fala sério. Eu disse, não.
Acho que hoje é uma dor de vários empreendedores, Não, né? isso aqui não dá para mim, não. Um monte de curso, um monte de... Eu digo, beleza. Eu ainda comecei a desenvolver algumas coisas e tal, mas eu digo, não, peraí. Então não dá para forçar. Por mais que eu tenha uma noção, se eu não me identificar, não dá para eu forçar. Então, eu tenho a Raquel Lemos, que é minha sócia, né, que ela é dessa área. E assim, no começo, a gente começou desenvolvendo projetos, ela começou me assessorando, hoje ela é minha sócia. E aí, quando ela me ensinava as coisas, eu ia lá aplicava, não sei o que, eu digo, oi, tô começando. Então, assim, quando a gente passa a ter noção e se identifica com aquele processo, beleza. Mas quando não, não adianta a gente querer carregar aquilo, porque eu sou o empresário, porque eu sou o dono, que não sei o quê, que é o olho do dono que engorda o gado. Sempre vem esses discursos, mas tem uma coisa que a gente precisa ter a consciência, que se eu não invisto tempo naquilo que eu sou bom, eu vou dispersar tempo naquilo que eu não sei fazer e comprometo todo o meu resultado. E não garanto performance. E não garanto performance. E não garanto performance. Então, para o tema do episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre gestão simples. Aquela gestão que descomplica a sua jornada empreendedora. E para trazer esse papo, Jennifer, é interessante a gente frisar que simplificar, né? A gente não está querendo trazer aqui naquela questão de negligenciar. O fato de simplificar, ele está associado a você ter uma mentalidade estratégica e inteligente para dizer assim, aqui eu vou investir o tempo, que é o que a gente já está começando a falar aqui, porque nisso aqui eu sou bom, nisso eu não sou tão bom, eu vou buscar quem é para poder. E no que eu não sei nada, tem que ter uma empresa, tem que ser, porque isso vai, por mais que aquele empresário, aquele empreendedor acha que está gastando, ele precisa mudar essa mentalidade também, inclusive esse discurso. Tem pontos que você não gasta, você investe, tá? Gasto é aquele investimento naquilo que não vai lhe trazer resultado, naquilo que não te agrega. Tudo que lhe traz resultado e que lhe agrega não é gasto, é investimento. E aí, Jennifer, para a gente começar esse papo sobre a parte de simplificar, né? Trazer, principalmente para nós mulheres que assumem diversos papéis e tem ali que meio que segurar uma bandeja com várias taças. Quais são os principais erros? A gente já começou falando um pouco sobre isso, mas se tiver mais algum, você vai trazendo. Quais são os principais erros, né, que complicam o dia a dia dessas empreendedoras, né, dentro dessa parte dessa parte gerencial? A gente já começou pontuando que foi justamente a falta de delegação que impede que ela realmente foque na estratégia. Eu costumo falar para minhas clientes que eu digo, o único lugar que ninguém vai poder substituir na sua empresa, a não ser que você contrate, que hoje em dia é muito comum você contratar CEOs para administrar, Sim. mas não é a realidade da maioria dos empresários, é o único local, o único lugar que ninguém vai poder substituir você. Que é na parte estratégica da sua empresa. Então, a parte de delegar é um fator primordial e que muitas erram. E o outro motivo também está muito relacionado a achar, e principalmente quando a gente está no início do empreendimento, que é aquilo, a gente tem recursos limitados, muitas ideias, a dificuldade de realmente priorizar. Sim. E entra um ponto, que foi isso que foi a virada de chave da minha vida. Eu entendi que nem tudo se resolvia com dinheiro, pagando, mas fruto das conexões. E minha vida se mudou completamente. Eu entendi, não, eu posso ir além. Obviamente, eu vou precisar fazer investimento. Você tem uma empresa. Então, naturalmente, se bem aplicada a gestão, vai dar o retorno. Sim, sim, com certeza. Mas, muitas vezes, o que eu conquistei, hoje eu digo, de maior valor, foi fruto das conexões. Que dinheiro nenhum pagava. E foi naquele momento que eu entendi. Olha, talvez hoje, no momento, eu não posso delegar. Mas o que é que eu posso fazer? E aí entra a parte do conhecimento que todo empreendedor tem que ir atrás, tem que conhecer do seu negócio, a parte operacional, mas também dar ênfase na parte estratégica, porque é isso que vai gerar resultados. Mas ele precisa entender que nem sempre o fato de ser limitado financeiramente vai determinar o rumo daquele negócio. Então, se colocar à disposição de parcerias, hoje muitas das minhas soluções envolvem parceiros. A minha empresa, inclusive, vai ser lançada, já dei alguns spoilers, né? Nos bastidores tá batendo papo aqui. Estamos batendo papo aqui nos Exatamente. bastidores sobre as novidades para 2026 que a Jennifer está trazendo. Isso. E assim, eu ofereço várias soluções, é realmente um ecossistema para aquele empresário, empresária, mas a maioria é fruto de parcerias.
E isso, para mim, foi uma virada de chave assim, maravilhosa, que eu entendi. Onde eu não posso investir financeiramente, mas eu posso agregar com o que eu já tenho na vida do outro e vice-versa. Perfeito. Então, se colocar aberto a ser parceiro, a se somar, não só outras pessoas no seu negócio, mas você também no negócio dessas pessoas, para mim, é uma virada de chave que todo empreendedor tem que ter e muitos deles não conseguem. E trazendo um pouco para a sua outra expertise, que é a parte da construção de marcas. Isso. Né? Qual é os maiores erros que esses empresários ou essas empreendedoras elas cometem? Elas não têm clareza do porquê. A maioria começa realmente uma oportunidade, ou por gostar do que faz um hobby, mas infelizmente a longo prazo isso não se sustenta. Então, a primeira coisa que eu faço na minha mentoria, que eu tenho uma mentoria chamada Marca de Valor, que é o primeiro ponto eu digo para ela, empresa se você hoje abrir um CNPJ, você tem uma empresa e você é empresária. Mas isso não garante que aquela empresa seja uma marca. E aí é onde entra todo o conceito que envolve o brand equity, que é justamente essa junção com a estratégia, com a gestão empresarial, para que ela construa realmente uma marca de valor, uma marca memorável. E dentro ali ela cria um ecossistema. Então hoje a maioria da dor dos meus clientes, quando me procuram, é justamente essa. Eu não estou tendo resultado, e eu queria realmente fazer algo significante, porque esse senso de propósito move todos nós. Então, quando eu chego, que sento com ele, mostro, realmente trago essa clareza do porquê ele faz, a visão daquele negócio, que todo planejamento, que é justamente o tema desse episódio, vai ser com base na visão. Então, se eu tenho uma visão clara, um propósito definido, tudo que eu construir mês a mês, ano a ano, vai ter que estar ligado exatamente com isso. Então, eles não têm rumo. Então, quando eles me procuram, olha, eu quero resultado, a primeira coisa, não existe isso, gente. Negócio é racional, não é emocional. Primeiro ponto, você tem que ter resultado e acabou. Senão, não é ONG. Então, você pode usar dos recursos da empresa para, claro. Sim, e nós duas também somos, né? desse universo, exato. Do serviço público, do social, então faz parte, inclusive, da minha empresa e de todas as empresas que eu atendo, eles têm também esse cunho. Perfeito. Mas não é o objetivo, porque não é ONG. Então tem que dar lucro, sim. E é por meio do lucro que você ajuda mais pessoas. Ao longo desses 20 e tantos anos que eu já empreendo, como né, formadora de líderes, inclusive, eu percebo que os fatores principais de tantos desafios, de tantas falhas, né, no processo desses empreendedores, principalmente na parte de gestão, começa pelos motivos pelos quais eles começam a empreender. Muitos começam a empreender porque perdeu o emprego, outros porque tem uma renda e aí que não quer trabalhar para terceiros e aí quer começar o seu próprio negócio, outros pela necessidade mesmo, sabe? Não tem oportunidade de se incluir no mercado de trabalho e aí começa o seu pequeno negócio. E aí, o que que eles conseguem entender que o negócio vai fluir? Construir um produto ou produzir um produto, definiu ali uma margem, né? Muitas das vezes eles definem aquela margem ali baseado, que até isso também, hoje, claro, né? Que até o termo empreendedorismo, ao longo desses anos, é que vem se falando muito. Né? Mas se a gente for falar do conceito empreendedorismo, cara, Silvio Santos, ele era um empreendedor, ele começou empreendendo. Ah, mas ele era camelô, tá, mas é um empreendedor. Ele começou, assim como Rick Chester, assim como grandes outros, que começou com coisas mínimas, porque todo mundo só associou o empreendedorismo àquele que começa com grandes ideias, né, e grandes propostas de solução, que, por sinal, é uma falha que o mercado atual comete, tá? Com esse monte de coisa, né? Inclusive esses termos hoje de brand, de não sei o que, isso é atual. E é engraçado porque dentro desse processo eu vi a inovação. Né? Eu apresentei para você e falei, inovação faz parte dos meus valores. Então, dentro desse conceito, eu sempre quero trazer para os meus clientes também. Eu falo que eu estico eles. Falo, vocês estão aqui, mas vocês podem chegar muito mais. Sim. E é com base na inovação que a gente faz isso. Só que eu explico, vocês não tem mais o que inventar, não adianta inventar a roda. Não adianta inventar a roda. Mas não existe nada mais inovador e criativo do que ser você. E é nesse ponto que vira a mentalidade, a chavinha na cabeça deles, que ele entende o porquê eu tô fazendo isso. Pronto. É engraçado que eu também tive uma cliente que ela chega e fala assim, Jennifer, eu quero empreender. Eu falei, tá certo, mas por quê? Porque tudo começa pelo porquê. É com base nisso que a gente desenvolve toda a marca em si. Começa da pessoa, que é a pessoa por trás da marca, porque
o meu negócio, o seu negócio reflete quem somos, os nossos gostos, né? O nosso propósito. Sim, sim. Então, nada mais justo do que antes de eu desenvolver uma marca, eu entender o porquê você quer fazer isso e a pessoa por trás daquela marca. E ela chegou para mim e falou assim, Jennifer, eu quero empreender. Eu falei, tá, mas por que você quer empreender? Ela, por isso. Eu já fui identificando que não fazia sentido. Ela queria empreender pelos motivos errados. Aí eu falei, tá bom, mas você não gosta de gestão, você diz que não se adequa a essa realidade da inconstância salarial que não se tem. Né, na verdade, um dos fatores de muitos não querer correr o risco de empreender, inclusive eu como analista comportamental já digo logo, é porque você é aquele da estabilidade. E tá tudo certo. E é o tá perfil tudo de cada certo. um. Exatamente. E tá tudo certo. Só que essa estabilidade também ela tem um preço. Exatamente. Principalmente com tantas mudanças que têm acontecido nos últimos anos, né? Inclusive aí para quem está acompanhando o cenário atual, né? Sabe que hoje o empreendedorismo é a chave mestra para você construir a sua estabilidade. Justamente. Mas isso leva tempo. Mas isso leva tempo. O sucesso dentro do campo do empreendedorismo, ele está associado, o tempo ele está relacionado a médio e longo prazo. Algumas áreas, principalmente algumas áreas de serviços, eles não é que eles prometem, mas a probabilidade de ter um resultado rápido, a curto prazo, é maior. Como, por exemplo, o segmento alimentício, né? Por quê? Porque a pessoa ela vai ali, ela tem o talento para cozinhar, ela tem o talento para confeitaria, ela vai investe naquele talento, ela produz aquele produto, ela propaga, vende, né, baseado dentro da marcha, tem retorno rápido. Mas é aí onde entra o tema de hoje. Se não houver uma boa gestão, você não vai saber precificar, você não vai saber fazer uma tabela técnica, uma ficha técnica daquele produto, para você saber o quanto você vai investir para produzir aquele produto. Se você não tiver também uma orientação sobre a marca que aquele produto você precisa construir para associar, para você conseguir alcançar mais clientes, para você aumentar o seu ticket médio, você não. Então, assim, são diversos fatores que hoje está muito mais simples para aquele empreendedor que quer começar da forma certa, para poder ter resultado. E para falar nisso, né, gente? Eu não podia deixar de me falar, né? Venhamos e convenhamos, que está aqui também o meu livro, O Caminho do Empreendedor, que para você que quer ter mais clareza dos caminhos que você pode estar dando aí, inclusive na parte emocional, que é o tema do qual eu falo nesse livro, para empreender, tá aqui, tá? Vai ficar aí na legenda aí o contato da nossa assessoria para você que queira tanto adquirir físico como digital. Por quê? Eu já quero, e quero autografado, viu? Pois é. Porque assim, Jennifer, por que dentro do livro eu falo sobre gestão emocional? Que também está dentro do tema. Está dentro do Porque eu tema. vou dizer uma coisa para você. Todo empreendedor... Você já quebrou quantas vezes? Várias. Tá? Já vou logo lhe dizer. Aqui a gente não tem esse negócio de contar vantagem ou vender para vocês um pote de ouro no final do arco-íris, não. Tu vai quebrar. Eu também já quebrei, não foi uma vez só, não, tá? E já foi quebrar, fica mais quebrada, pior do que arroz de quinta. Então, dentro do livro eu falo exatamente sobre isso. Que a gente vai enfrentar os desafios, mas o como você reage é o que vai fazer o diferencial. Por quê, Jennifer? Se eu entendo que eu vou passar por uma jornada e que essa jornada ela não é linear, certo? Ela vai ter os seus altos e baixos. Eu já entendo que, vou empreender, mas eu já estou preparado para o perrengue. E você ter essa habilidade da autogestão emocional vai lhe trazer uma noção, uma clareza de que, pronto, no momento que isso acontecer, eu preciso saber como lidar. Eu vou lidar da forma que eu vou me entregar, vou jogar a toalha, vou desistir tudo, ou eu vou ressignificar aquela quebra, aquele processo e buscar meios, né, de continuar, de prosseguir. E aí onde entra uma consultoria como a sua, como a minha, como de outros profissionais que está dentro do campo empresarial, para auxiliar esses empreendedores que no período de queda, ele precisa entender o porquê quebrou, o que foi que levou ele àquela quebra. E é onde entra o processo de ressignificação e resgatar aquele ponto da falta de gestão ou da má gestão. E uma das qualidades necessárias, eu falo que é obrigatória para todo empreendedor, é a resiliência. Porque uma coisa que eu vou dar certeza para vocês, em algum momento você vai errar.
E você vai duvidar da sua capacidade, o que é normal, né, Ana? A gente, poxa, eu poderia ter feito diferente. Ou então, será mesmo que eu nasci para isso, que eu devo seguir com isso? Mas é onde entra justamente esse ponto que você falou, da inteligência emocional, para que a gente se torne imparável. E aí, eu tava vendo outro dia um vídeo. Inclusive, ele é um empreendedor aqui de Sergipe. Nossa terra é muito rica, né, de empreendedores. Verdade. E ele trouxe uma reflexão que eu nunca tinha parado para analisar. Que ele falava bem assim, lá fora as pessoas valorizam esses empreendedores que quebraram, porque ele vai saber bem mais do que eu, do que você que está começando agora, porque ele já sabe o que não fazer. Então, outra coisa, dentro do empreendedorismo é mais importante você saber o que não fazer do que o que fazer de fato. Porque, e você não precisa de técnica para isso, né? Não. Então, uma conversa que você faz, você já sabe, opa, já sei que não é assim. Então, ele já muda o rumo, mesmo sem aquele conhecimento técnico que você deve fazer, tá, gente? Eu não tô negligenciando. Não é isso, até porque eu, quanto a Ana, nós passamos por esse processo. Oh, meu Deus. Mas o que não fazer, a gente recebe de várias maneiras. Então, também está atento a isso e já começar com essa consciência. Em algum momento eu vou errar. E que você desenvolva desde já realmente essa capacidade de ser resiliente. E você vai... Eu sou a prova viva disso, que quando você volta 10 vezes melhor. E aí é onde entra exatamente a próxima pergunta, porque está relacionada exatamente ao autoconhecimento que encaixa na parte da gestão emocional, né? E na tua visão, Jennifer, porque assim, tem vários, cada um tem o seu ponto de vista do como a autogestão, né, o autoconhecimento, ele influencia dentro do campo empresarial, dentro do campo da gestão. Mas para você, na sua visão, como o autoconhecimento ele ajuda nessa organização e nas decisões dentro do processo gerencial? Então, quando você fala tanto de uma microempresa, quem está começando, até numa empresa estruturada com diversos funcionários, você vai estar lidando com pessoas. E aí, dentro do empreendedorismo, você lida com várias variáveis. Eu costumo dizer que não tem investimento mais arriscado do que o empreendedorismo. Porque você não tem garantia nenhuma e você sofre várias variáveis. Eu faço, né, economia, venho dessa área, estudo mercado, investimentos. Eu falo, meu Deus, outro dia eu estava conversando assim, com um grupo de investidores, ele falou assim, qual é o meu tipo de risco, o meu perfil de investidor é moderado, é arrojado. Eu falei, você é o que? Empreendedor, né? Ele só falei, meu filho, você é o mais arrojado que tem. Porque esse realmente você não tem garantia. Então, você saber lidar com isso, você precisa de muita inteligência emocional. Porque quando você chega, principalmente quem já tem um funcionário, quem já realmente tem, mesmo que não seja contratado, mas lida com parceiros. Sim. Né? Eu falo muito sobre isso na parte da gestão organizacional. Eu falo muito sobre isso e na parte de gestão de equipes. Eu falo muito sobre essa questão, porque na parte de gestão de pessoas, na verdade. Sim. Quando a gente fala de gestão de pessoas dentro do campo empresarial, a maioria, eu achei impressionante isso, que a maioria só associa o colaborador. Só que quando a gente fala da gestão no modo de pessoas, no modo geral, é o colaborador, é o cliente, é o fornecedor, sabe? É todas as pessoas que vai estar vinculada à tua empresa de uma forma direta ou indireta. Exatamente. Então, se você não tiver... É a patroa lá em casa, né? Se você, minha senhora, que está de perrengue com seu marido, tem que você saber separar que a roupa suja tu lava em casa. Daquele termo, a roupa suja lava em casa, pronto. Desse jeito. Então tem que ter essa gestão, saber separar. No momento que eu estou na minha empresa, no meu local de trabalho, com o meu time, com os meus clientes, a pessoa precisa saber separar. E bem assim para você, viu, colega? Quando você tiver de perrengue com a patroa porque ela deixou você dormir no sofá, já sabe. Ninguém precisa saber, só você e ela. Então vocês têm que chegar simplesmente pleno, tratando muito bem seu time, que um detalhe, Jennifer, que eu sempre falo, todo empresário ele comete uma outra falha, não sei se isso acontece nos seus clientes, mas a maioria dos empresários e dos empreendedores acha que o maior patrimônio deles é o cliente. Não é. E não é. Eu já falei isso aqui em outros programas e vou repetir. O maior patrimônio da tua empresa é o teu colaborador. Você precisa ter a consciência de investir no seu colaborador em formação, em capacitação, em incentivos, porque se essa galera tá contigo e você tá incentivando, motivando, capacitando ela para estar junto com você, meu irmão, o cliente não só ele vem, como ele fica.
E é o trabalho dele que vai lhe ajudar nesse processo. E outro ponto que você trouxe agora, e muito bem colocado, é essa questão que tecnicamente a gente fala que é o cliente interno. Se a gente não vende para o nosso funcionário, a gente não vai vender para quem ainda vai conhecer a sua empresa e seu serviço. Então, eu costumo dizer que a inteligência emocional, isso não quer dizer que você vai precisar estar 100% bem. Não, a gente tá falando aqui de você adotar o Buda, não. Calma aí, não jovem. É isso, mas você ser intencional, você entender que você vai lidar com pessoas e principalmente que tem um time, seja de colaboradores, mas também de prestadores de serviço que vai andar junto com você. Que você vai ter que entender que você tem que ser o maior incentivador. Você trouxe agora a questão também no time prestador de serviço. Quando a gente fala de prestadores de serviço, não é aquele que está dentro da sua empresa. O terceirizado, que vai de uma forma pontual também, tá? Eu prestei consultoria para uma empreendedora que ela teve um sério problema com um cliente dela, porque achava que, porque ela era uma prestadora de serviço da empresa, tratava ela como se fosse... Eu digo, peraí, mas isso não existe. Comece a se posicionar dessa forma. Porque o fato de você não estar dentro da empresa dela, mas você presta um serviço a ela, ela tem que entender que deve sim, não só lhe respeitar, mas lhe tratar de uma forma que vocês consigam desenvolver o projeto juntos com harmonia, com leveza. E trazendo um pouco desse ponto também, dentro do seu ponto de vista, Jennifer, na prática, o que significa fazer uma gestão simples? Gestão simples, você não vai complicar os processos. As pessoas confundem o fato de ser burocrático com o fato de que a burocracia vai impedir de você aplicar. Não, não é isso. Hoje, inclusive, eu estava resolvendo, né, uma questão junto com a minha contadora. E aí ela reclamou de alguns processos que estavam desalinhados, que ela não estava gostando, que gostaria de mudar. E uma parceira minha, ela falou, olha, não vou continuar, não pretendo continuar por conta disso. Aí eu fui entender, porque o empresário, ele tem que entender que a primeira coisa que ele tem que resolver é problema. Não existe isso. E aí é onde entra, mais uma vez, a importância da autogestão emocional, do autoconhecimento. Você se conhecer, desenvolver essa habilidade, performar essa capacidade de se autogerenciar, porque nem todo mundo vai chegar todos os dias, ninguém vai chegar todo dia 100%. Não vai. Né? Alguém em algum momento vai estar com um problema, vai estar com um familiar doente. Enfim, mas cabe a nós, principalmente a nós que está na linha de frente, ter essa habilidade para na hora que o nosso colaborador, nosso cliente, enfim, mostrar de uma forma direta ou indireta que tem alguma coisa errada, é você ter essa gestão de compreender, essa habilidade de compreender que, pô, peraí, gente, não está muito legal, alguma coisa não está bem. Ou se dependendo do nível, né, de relacionamento que tiver com esse parceiro, com esse colaborador, chegar, sentar, conversar, procurar saber o que está acontecendo, contribuir de alguma forma, ou ver outros meios, mas sempre ter essa percepção de identificar. E resolver. Né, e buscar resolver. Esse detalhe da parte da gestão emocional dentro do ambiente corporativo, Jennifer, é muito importante porque, assim, da mesma forma que os seus colaboradores, que as pessoas que estão envolvidas, direto ou indiretamente na sua empresa, elas vão ter problemas, você também vai ter. E no dia que nós, como gestores ou como empresários, chegar com um problema, tem que ficar muito claro que o nosso colaborador não tem a ver com aquilo. A gente tem que manter aquela harmonia dentro do ambiente de trabalho. É muito importante isso. Dentro do seu campo, você já se deparou com clientes ou com situações com esses desafios? Várias vezes, que foi justamente esse, que foi o mais recente que aconteceu hoje. Eu cheguei aqui falando que foi um dia cheio, eu tava super atarefada e minha contadora ligando. Jennifer, eu preciso falar urgente com você. Falei, meu Deus, vamos lá. Como ela insistiu, eu falei, não, precisa realmente resolver e eu não vou ficar deixando para depois. Sim. Então eu falei, vamos resolver. Tirei 30 minutos de algo importante para minha empresa. As pessoas têm que ter essa noção que você tem que ter tempo, sim. Para pensar estrategicamente na sua empresa e nas tomadas de decisões, principalmente. Eu sentei com ela para entender a situação. Ela disse que não estava conseguindo desenvolver o trabalho porque quem é responsável por esse processo não queria seguir todo o procedimento e reclamou que era um processo burocrático. Porque ela era muito certinha. E eu falei, não, peraí. Mas você está fazendo o seu trabalho, primeiramente. Você realmente tem que cuidar e zelar pela empresa. No caso dela, no âmbito fiscal, né? Referente tributário, isso. Sim. E
o fato de ser um processo mais burocrático não quer dizer que é complicado. E é aí que as pessoas confundem. Elas acham, ai meu Deus, eu vou precisar fazer o fluxo de caixa da minha empresa. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Não, eu vou engessar. É muito comum esse termo. A gestão engessa o negócio, e não é assim. Você vai precisar implantar, sim, processos. E é aí que diferencia a falta de gestão da má gestão e na boa. Porque você pode não ter, você não tem um processo para comercial, um processo para financeiro, pode não ter. É um ponto. Aí você pode ter, você pode ter, delegar um profissional para cada área. Mas você não segue, você tem a gestão, mas não está executando. E aí é onde entra. E aí, além de onde entra esses, né, esses fatores, né, que Sim. compromete todo o crescimento, todo o resultado dessa empresa, é onde entra, então, agora a próxima pergunta, né? Quais ferramentas, né, elas auxiliam, facilitam esses processos, tanto na parte de gestão financeira, na parte de gestão de marcas, enfim, para esse empreendedor, quais são as ferramentas, quais são os recursos que você, como consultora, oferece, né, e que pode estar facilitando, e mesmo que você não ofereça, mas quais seriam que você traz como sugestão para esses empreendedores e para esses empresários? Então, hoje eu vou do mais básico ao mais avançado. Quando você fala em ferramentas, é muito comum. Principalmente na área de finanças, que é uma dor, eu acredito que universal de todo empreendedor, porque talvez pode ser ali um problema na organização, na separação, outro no faturamento, outro na precificação. Então, acaba sendo uma área que gera assim, um impacto e gera assim, uma dor universal. Perfeito. E aí, eu falo que hoje o meu serviço sou conhecida pela personalização. Sim. Eu não vou chegar para você com algo pronto porque eu acredito, não. Eu vou conhecer sua empresa, identificar quais são suas limitações, as suas capacidades de desenvolver aquilo, porque não adianta chegar, por exemplo, eu tive recentemente um evento, né, Mulheres que Lucram, e lá Sim. a Elida estava presente, a gente citou o exemplo da Elida. A Elida é uma afroempreendedora e ela faz todo o processo de gestão manualmente. E aí a gente passou por uma mentoria juntas, ela falou, mas eles chegavam para mim falando sobre processos digitalizados, eu não tenho domínio. A Elida foi minha cabeleireira por, Elida é maravilhosa. acho que por uns 15 anos. Elida é maravilhosa. Mas aí quando ela fez esse processo de transição para ficar só com o cabelo afro, aí pronto. Eu disse, não, vou deixar ela quietinha no universo dela. Mas por uns 15 anos, mais ou menos. Mas e assim, e ela e dela tem uma história muito bonita nesse sentido, porque hoje ela é empresária que realmente aplica a gestão. E nessa área da beleza, quem presta o serviço é a mesma pessoa que gerencia, na maioria das mistura vezes. muito. E é um erro muito comum delas se focarem muito no operacional e não focar, porque acaba que não tendo tempo. E né? um erro muito comum delas, Jennifer, não só na parte do operacional, mas na questão de não deixar distinto produto e serviço. Na maioria elas misturam tudo. E não controla. o que Mistura é pior tudo. ainda. O serviço e o produto, principalmente essas profissionais, né, que acabam vendendo kit para tratamento, home care, coisa, elas não conseguem, na maioria delas, tá? Não estou generalizando, mas a maioria delas, elas cometem essa falha. Elas não saber separar o faturamento de serviço e de produto, a precificação e a margem de lucro do serviço e do produto. Por que, Ana, você fala do faturamento e precificação do serviço? Porque aquela profissional ela precisa saber que para ela prestar aquele serviço, vamos trazer como referência as cabeleireiras. Ela tem o produto que ela vai utilizar na cliente, água, luz, internet, ar-condicionado, Todos os insumos, né? né? Todos os insumos, um cafezinho, uma coisa que ela oferece. Tudo isso está dentro do custo para ela prestar aquele serviço. Então, dentro desse custo, ela vai trabalhar a margem dela. Dentro desse custo também ela pode colocar uma assessoria que ela paga, a contabilidade, tudo isso tem que estar entrando dentro desses custos. E não só isso, só pegando esse gancho, elas não sabem incluir o valor da hora. Então, era isso que eu ia falar agora. Que é Era outro isso que eu ia falar ponto, agora. Não custa, mas a gente está trabalhando. Exatamente. Aí é onde entra o serviço, né? O custo desse serviço prestado. Tá, se um procedimento de química que vai me durar 3 horas, quanto é que custa cada hora? E fora isso, Né? a margem de lucro. Aí, Porque ela acha que o lucro é pela hora prestada e não Aí o que acontece? Então, não sabe trabalhar essa parte,
Sim. E aí é onde compromete em todo o Do processo negócio. do negócio, porque Exatamente. para comprar produto, para repor produto, repor produto para usado de salão, repor produto para vender para cliente, manutenção do salão num todo, um equipamento, tudo isso. Eu estou trazendo esse profissional como referência, mas essas orientações que nós estamos trazendo aqui, você que é empreendedor, independente da área, precisa aplicar todos esses elementos em tudo. Você que é da área da alimentação, você que é da área, enfim. É interessante trazer essas orientações porque eu percebo que muitos cometem essas falhas. Sim. Não consegue precificar porque não tem, porque acha que é só a matéria-prima e o quanto ele quer ganhar. Que às vezes não é nem isso, é quanto ele quer ganhar. Exatamente. Ele não sabe dizer assim, não, minha hora vale X. Esse projeto aqui eu vou investir X horas para produzir ele. Então, eu preciso ter uma margem em cima de X. Exatamente, Não tem. não se tem. Não se tem. E aí, quando você falou justamente dessa questão de oferecer soluções, a primeira coisa que eu entendo é isso. Onde está o nível empresarial dele para que eu consiga entregar uma solução aplicável ao negócio. Então, a Elida, como a gente estava falando aqui, ela não, o processo dela não é digital, o fluxo de caixa dela é no livro caixa, e ela, foi como eu pontuei, ela tem mais gestão financeira do que empresas que pagam milhões em sistemas. É impressionante. Então, assim, as pessoas acham que precisa de um suporte extremo. Não, o básico bem feito funciona. É aí onde entra um termo que eu falo sempre, né? O básico é o que funciona. Você que tem aquela caneta Montblanc belíssima, toda cravada de diamantes, da não sei de quê, a Bic faz a mesma coisa. Escreve do mesmo jeito. Então, às vezes, você acaba até criticando um profissional. Ah, mas você usa ainda caderno, livro caixa, não sei o quê, blá. Ah, porque tem tanto sistema. Cara, se tá funcionando, é o que vale. E a gente precisa ter esse processo de validar. Entendeu? O que é que está funcionando O que é que tá dentro da minha funcionando? empresa, Exato. o que precisa melhorar, o que precisa ser substituído e o que precisa ser cortado. Eu não vou negar para você, não. Eu sou dessa geração de anotar, tá? Inclusive, todos os meus processos criativos é tudo manual. Eu tenho vários papéis, um monte de. Inclusive, eu tenho o meu mentor que ele me ama mandar livros, só me manda PDF. Ele manda horrores de livros, eu vou lá e compro tudo físico. Rapaz, você gosta de livro físico? Gosto. Porque eu gosto de escrever, rascunhar, sabe? Então, assim, trazer realmente esse ponto do que você, eu ou qualquer outra pessoa não pode dizer assim, ah, mas com tantos recursos tecnológicos você ainda usa isso, é muito antiquado. Cara, se tá funcionando, é o que vale. Continue. Se tá fazendo do teu negócio crescer, trazer resultado, trazer lucro, é o que vale. E eu falo sempre para elas, testem. Porque isso você só vai saber se algo está funcionando. Ou às vezes, por exemplo, até está funcionando dessa maneira. Mas você já testou a outra, que talvez vai até te ajudar a faturar mais, mas você não testa, é outro erro muito comum. A falta de teste dentro dos negócios. Teste um novo produto. É igual criativos no mundo, né, de digital, produtos, por exemplo, eu também sou da área eu sou do mundo da venda direta. E sempre que as empresas lançam produto, eu sempre adquiro os meus para fazer testes. Então, inclusive, estou agora numa semana, num período, na verdade, que eu estou testando um novo produto que a empresa lançou. Então, eu faço vários testes de diversas formas, né? Uma linha agora de perfumaria. E aí, o que acontece? Eu estou testando essa durabilidade dele, só que essa mesma linha, ela trouxe, além da Sabor Express, ela trouxe os hidratantes. E claro que você, quando usa o perfume com hidratante, ele aumenta a durabilidade. Eu digo, bom, ele ser o hidratante, ele já deu uma durabilidade bacana. Imagine, então, tudo precisa ser testado. Exatamente. Sabe? É importante. E trazendo, né, agora, dando continuidade, valei-me, meu pai. A esse detalhe da gente testar as ferramentas, aquilo que se adequa para nós, porque a proposta é trazer leveza para o seu trabalho, trazer leveza para o seu negócio. Simples é isso. E aí é onde entra. Como manter a leveza mesmo diante de imprevistos e desafios? A gente basicamente já deu spoiler, né, de toda essa pergunta, mas um primeiro ponto que eu vou reiterar aqui com você é justamente a questão da resiliência. Você entender que você precisa ser resiliente porque você vai ter desafios, isso é inevitável, mas você precisa superá-los. E a forma como você vai lidar com eles é que vai ditar os seus resultados. Sim. Primeiro ponto. O segundo é sempre buscar conhecimento e conexões. Porque aquilo que o seu conhecimento não te levar, a conexão te leva. Porque eu costumo dizer assim, Anny, o que eu já sei me trouxe até aqui. É o que eu não sei que vai me levar onde eu quero chegar.
Então as pessoas às vezes elas ficam limitadas, porque e é muito comum isso dentro do mundo empresarial. Porque eu já sei, porque eu sempre fiz assim, e é isso já deu certo. Às vezes não se permite, né, para não um se novo, permite, para ter outras experiências, né? exatamente. Aí, quando ele vira essa chavinha, ele percebe: poxa, eu carreguei tanto peso desnecessário, eu poderia ter delegado. E as pessoas, elas pulam processos, porque a adaptação acontece em qualquer lugar. Então, não é confortável ter um perfil mais controlador, mais conforme. Então, inclusive, minha maior dor dentro da empresa é a gestão de pessoas. Você me dá uma planilha de 1000 páginas, eu resolvo e fico feliz resolvendo. Agora, me dê um conflito ali com pessoas. Para mim, eu tenho uma dificuldade maior e eu reconheço isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu busquei pessoas que Para lhe auxiliar para nesse mim, processo. que já passaram por isso. Olha, eu fazia dessa maneira, mas quando eu mudei esse meu comportamento, automaticamente o meu time, a forma de se relacionar com todos aqueles que faziam parte da minha empresa, direto e indiretamente, mudou também. Então, e o conhecimento, né? E atrás realmente, poxa, eu tô errando nisso. Como é que eu posso melhorar? E isso melhorou minha vida, assim, 100%. Porque eu quis deixar de ter razão, de deixar de ser egoísta, de ter ego, de ser egóica, para agora eu querer ter resultado. Perfeito. Eu acho que quem está nos assistindo agora, Jamie, está dizendo assim, caramba, mas eu vou precisar fazer tudo isso para poder 2026 eu me planejar, me organizar e coisa e tal. Calma, garota. Calma, garota. Esse é o primeiro episódio, tem muito mais Tem ainda. muito mais por aí. Tem muito mais. Você tá pensando que é só assim, é? Rapadura é doce, mas não é mole não. E se você quer ter resultado, é sobre isso, é sobre você entender os seus desafios, é sobre você entender sobre você entender as suas dores, sobre você entender a dor do outro, já que você quer ser um solucionador, você trazer ideias e projetos e propostas que vá trazer essa solução associada a uma marca, que vá comunicar da forma correta. É sobre se relacionar com pessoas, é sobre perrengue mesmo, não tem esse negócio não. Porque se fosse fácil, todo mundo chegava. Eu acompanho o Jojota, é um mentor assim que eu sou apaixonada, e ele sempre posta essa frase, né? Se você pediu a chuva, aguenta a lama. Porque é consequência. Sim. Então, assim, se você quer ter resultado, você vai ter que pagar o preço pelo resultado. Entendeu? E quanto maior for o desafio, costuma também ser maior a recompensa. Então, escolha o seu difícil. Uma empresa que tem processos, por mais complicados que sejam, mas que geram resultados, ou uma empresa desorganizada, mas que não vai dar o resultado que você quer e que você precisa. Aí, Jennifer, para a gente começar a parte final, tem uma última pergunta que eu quero que você responda para as nossas meninas que estão nos assistindo. Qual o primeiro passo que toda mulher deve dar para simplificar a sua gestão? Reconhecer, permitir ser vulnerável. Porque é muito comum, né, as mulheres querer colocar uma capa. Então, a síndrome da Mulher Maravilha. Exatamente. Ixi. Eu sou empresária, eu sou boa, tenho resultado, porque isso, infelizmente, é o que é vendido diariamente. E agora, com o mundo digital, isso é propagado, né? Então, elas acham que não podem ser vulneráveis, que elas precisam ter resultado a qualquer custo. E isso, infelizmente, acaba tendo um peso muito grande. E que vai contra aquilo que eu acredito que é um princípio de um negócio inteligente, que você vai ter resultados, mas você vai poder usufruir dele. Você trouxe agora um ponto, Jennifer, que eu vou dizer uma coisa para você, para a maioria das empresárias empreendedoras que veste essa capa. O maior peso que elas carregam é o peso emocional, porque elas tentam entregar aquilo que o inconsciente coletivo vende para elas, aquilo Exatamente. que o externo, tá todo mundo ali associando ela a uma marca, a uma empresa tal, não, porque tem que se vestir assim, não, porque tem que ser assado, e aí elas Abraçam, sabe? Elas né, tomam posse daquilo. Isso. E aí não se permite. E o peso emocional dessa mulher é brusco. E isso compromete demais no resultado dela. E hoje está se vendendo um falso empoderamento. Isso é muito preocupante. Nós vamos falar sobre isso no próximo tema, viu? Porque isso é próximo muito programa não vamos falar sobre preocupante. isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você, Jennifer. Você trouxe um ponto aí, a gente vai começar a puxar um pouquinho esse gancho para encerrarmos. Eu atuo dentro do mercado do marketing de rede há 15 anos. E dentro da empresa ela tem um programa chamado Programa Pérolas, que por sinal é um programa reconhecido pela ONU Mulher. E no início desse programa, que já tem 10 anos,
Foi se falado muito sobre empoderamento feminino, mas todo mundo via esse termo de uma forma distorcida. Eu ministrei por 3 anos consecutivos em Salvador, cursos desse programa, e na segunda vez que eu fui em Salvador, uma das líderes da região virou a chave exatamente por causa de algo que eu falei. E quando ela veio ao Aracaju em 2021, 2022. Em 2022 ela veio ao Aracaju e ela falou sobre isso. Rapaz, foi algo que a Anne falou quando ela teve no segundo Pérolas que virou minha chave com relação, porque até então ela não fazia parte do programa, porque ela achava que o programa Pérolas era uma disputa de gênero. Mulher com homem. E não era desse jeito, acaba com isso. Aqui não é um clube de calcinha, não. Acaba com isso. A proposta do programa é desenvolver e capacitar você para você tomar posse dos seus talentos, das suas habilidades, para somar com o seu cônjuge. Porque na maioria das meninas que trabalham no marketing de rede, trabalham em casal. E dentro desse mercado, dentro desse universo do marketing de rede, os homens, por ser algo que realmente é um negócio que visa muito recurso e tal, atraía muitos homens, e as mulheres sempre ficavam na retaguarda, sempre ficavam mais associadas a produto, aquela coisa mais... E o programa ele veio para isso, para trazer essa visão para essas mulheres, para mostrar para elas que elas também têm capacidade de serem mulheres bem-sucedidas nessa indústria. Só que essa líder em questão, ela tinha essa resistência. Por quê? Porque outras mulheres vendiam de uma forma distorcida esse conceito do empoderamento. Então, a gente precisa também ter muita sabedoria, precisa se policiar muito quando formos falar e como formos aplicar esse conceito do empoderamento, não passar de uma forma distorcida, porque você acaba criando na mente das mulheres algo que... Uma competição. Sabe, uma competição. Não, e o pior, sabe o que é? A competição entre elas mesmas. Isso me deixa pé da vida quando eu vejo isso. E eu sempre digo, não queiram ocupar o lugar que não é de vocês. Esse é um grande problema do empoderamento que está sendo vendido. Que diz, você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, e de fato nós podemos. Mas será que precisamos carregar o fardo de estar sempre à frente de tudo, sendo a boa em tudo, protagonista de tudo? O centro da razão, né? O centro da razão. E que é isso que está sendo vendido com empoderamento. Você precisa estar. Ok, nós podemos estar... Mas nem sempre devemos. Exatamente, não tem nada que nos impeça. Sim. Só que a gente tem que ter sabedoria, onde a gente vai performar. E não é uma competição de ego, mas é o que você quer trazer de resultado para sua vida. Entendeu? Jennifer, nós estamos já encerrando esse programa de hoje e eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem, suas considerações finais para a nossa audiência, porque semana que vem tem episódio 2 e aí a gente vai continuar esse papo. Tem muita coisa por aqui, né? Vem. O recado que eu quero deixar é que vocês realmente entendam a importância da gestão, porque foi isso que mudou a minha vida e hoje eu tenho a oportunidade de mudar a vida dos meus clientes. Então, escolha foi como a gente falou assim. Se fosse deixar uma frase, seria essa: escolha o seu difícil. Se você quer pagar o preço de realmente aplicar uma gestão, não precisa ser complexo, mas a gestão que dá certo para você e ter os resultados que você deseja, que aí vai ser com base no planejamento. Isso. Ou se você quer escolher a parte difícil de não ter a gestão e não ter o resultado também. Então, escolha o seu difícil. Se o resultado acima da média é o seu objetivo, tanto eu como a Ana estamos à disposição para ajudar todos vocês. Pois é, pessoal, estamos agora chegando na parte final, né, Passa tão rápido, episódio. Né? Pois é, passa na velocidade. Na verdade, eu falei com a Sheila Galba no último episódio, na semana passada. Esse ano de 2025 ele passou na velocidade da luz. Exatamente. Mas, para a gente encerrar esse episódio de hoje, eu quero também deixar uma frase, uma reflexão para você. Simplicidade não é falta de ambição, é clareza de propósito. Simplifique o que é pesado, organize o que é confuso e lembre-se, uma mulher que se entende se administra melhor. Meu nome é Anne Couto, escritora e terapeuta. Estou toda semana aqui com vocês no CoutoCast e quero desde já agradecer a você que esteve conosco até agora, agradecer ao Instituto Arte da Fé que apoia o nosso programa, a Arte Modular que também é apoiadora do nosso programa e a GS Distribuidora independente dos produtos Rinodê. Se você que quiser conhecer um pouco sobre os produtos, conhecer como empreender com a marca, entre em contato com esse número que está aparecendo na tela
e vai lá que a galera vai lhe dar toda a consultoria necessária para que você conheça um pouco sobre essa modalidade de negócio. E meninas, meninos empreendedores, semana que vem nós temos mais um episódio do CoutoCast e aguardo vocês. Beijo no coração de vocês. Também agradeço a minha equipe que está lá dentro, aí, mandando um ver, já tirou meu couro aqui por causa do tempo, mas tá tudo certo. Amo vocês. E até semana que vem para mais um CoutoCast. Tchau, tchau. Maravilha. Oi! Rapaz, tô aqui com um consultor aqui me azucrinando. Porque tem que pegar uma mercadoria lá em casa. Eu digo, meu Deus, a minha filha saiu. Deixa eu dizer ele agora. Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.